Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Algumas pessoas dizem que depois que Jesus Cristo morreu, ele foi lá no inferno pregar para os espíritos em prisão, anunciar a sua vitória na cruz também. Será que essa interpretação está correta? Essa interpretação do texto lá de 1 Pedro capítulo 3? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou trazer para você um estudo profundo, detalhado a respeito dessa questão. Você quer aprender mais, quer aprofundar nesse tema? Então vamos comigo à minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais a respeito desse texto. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitura é a seguinte: estudamos esse final de semana na escola dominical sobre salvação e pregação. E surgiu o assunto se Jesus Cristo foi pregar no inferno após a sua morte, como nos parece indicar o texto de 1 Pedro 3,19. O debate foi grande sobre o tema, por isso gostaria de saber o que você acha desse texto. Pode nos ajudar dando alguma opinião a respeito dele? Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente essa dúvida interessante da palavra. E você que me assiste também tem essa oportunidade. Deixa a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. E desde já peço a você, deixe o seu like, o seu joinha. Isso é uma atitude que nos ajuda muito aqui, que honra bastante o nosso trabalho e nos ajuda a crescer. E para você não custa nada. Então, deixe agora o seu like e vamos com o texto na tela. 1 Pedro 3, versículo 18 e 19 diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Queridos, esse texto aqui é o texto que gera bastante controvérsia, principalmente por conta desse finalzinho que diz que foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi aonde? Pregou a quem? Que espíritos em prisão são esses? Nós vamos entender tudo no estudo de hoje. Esse é um dos textos mais complexos de toda a Bíblia. Então nós vamos precisar realmente entender o contexto detalhadamente. Se tomarmos o verso de forma isolada, parece que Jesus foi pregar lá no inferno. Mas será que esse contexto, ou o contexto do texto apoia essa ideia de que Jesus teria ido lá no inferno? Vamos então começar trabalhando um pouquinho a respeito do contexto para a gente entender um pouco dessa história de pregou aos espíritos em prisão. Olha só, vou colocar o texto novamente agora numa versão diferente para que você tenha uma ideia um pouquinho mais clara desse texto. Estou usando aqui a nova versão transformadora, que aliás eu indico bastante para quem gosta de estudar a Bíblia. Nessa versão está assim: pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual, ou seja, por meio do Espírito, pregou aos espíritos em prisão. Vamos analisar agora em detalhes. A primeira coisa a ser analisada é que Cristo é apontado aqui indo em espírito pregar aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão são identificados em 1 Pedro 3,20 como sendo pessoas que viveram em um outro tempo. Não eram pessoas que estavam vivas ali na época de Pedro. Observe bem o verso de número 20. Os quais, então ele está continuando aqui falando desses espíritos em prisão, os quais noutro tempo. Então observe bem esse trecho, noutro tempo, em um tempo diferente desse que está sendo vivido. Foram desobedientes, quando a longanimidade é a paciência de Deus, aguardava nos dias de Noé. Então observe que nós já temos aqui identificação desses espíritos. Em prisão, viveram em outro tempo, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, somente aqui, olha só, 8 pessoas foram salvos através da água, foram protegidas ali da água do dilúvio. Jesus Cristo pregou em espírito através de Noé para a geração de Noé. Vamos entender então essa visão. Pregação através de Noé.
Em 1 Pedro 3,20, que nós já lemos, fica claro que a indicação de tempo desse texto aponta para a geração de Noé. Diz também que Cristo fez essa ação em espírito. E observe, né, aquela parte que nós já destacamos, o no qual, do verso de número 19. Vamos olhar novamente aqui o 1 Pedro 3, 18 e 19. Aqui a segunda parte, vivificado no Espírito. Então, nesse Espírito, olha só, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, observe bem, parece mais correto afirmar que Jesus Cristo agiu através da vida de Noé, no tempo entre a construção da Arca de Noé e o dilúvio, estimado em cerca de 120 anos, de acordo com Gênesis 6, versículo 3. Observe bem o texto. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Esses 120 anos sabemos que não é idade, porque vários homens viveram mais do que isso após o dilúvio. Esses 120 anos, então, é compreendido entre o tempo do anúncio de Deus para Noé, do dilúvio, e a construção da arca e o início lá do dilúvio, em torno de 120 anos. Ou seja, Noé foi usado por Deus para proclamar essa mensagem à sua geração, que, como visto no texto, não atentou para o que estava ocorrendo até que veio o dilúvio e acabou com tudo, conforme até mesmo o Senhor Jesus Cristo nos explicou em Mateus 24, 38. Observe: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E aí veio o dilúvio, né, e atingiu a todos de forma pesada. O que Jesus está dizendo é que as pessoas simplesmente ignoraram o que estava acontecendo e seguiram as suas vidas até que, de fato, o juízo veio sobre elas. Além disso, em 2 Pedro 2,5, Noé é chamado de pregador da justiça. Observe bem: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Queridos, essa interpretação também tem um problema, no entanto. Olha só, por que o texto fala de espíritos em prisão se a pregação era para pessoas que estavam vivas lá na época de Noé? Esse questionamento tem uma resposta interessante. Olha só, olha que interessante. Pedro estaria apontando aqui que esses condenados que estavam vivos na época lá de Noé, né, quando receberam a pregação do pregador de justiça Noé, né, que foi ali impulsionado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, eram, no momento em que Pedro estava escrevendo, espíritos em prisão, ou seja, condenados. Então, esse questionamento é respondido dessa forma. Então, essa ideia parece ser realmente a mais correta, principalmente devido ao objetivo de Pedro ao escrever. Preste bem atenção. Qual que era o objetivo de Pedro ao escrever tudo isso? Pedro estava animando o pequeno número de cristãos que estavam sendo perseguidos ferozmente na sua época. Um grupo pequeno sendo perseguido por uma maioria. E Pedro estava então identificando essas pessoas com aqueles que foram salvos lá na Arca de Noé, né? Um grande número de condenados rejeitaram a palavra do pregador da justiça Noé e a mensagem do Senhor, enquanto um pequeno grupo de pessoas, 8 pessoas ali na arca, estavam sendo salvos. Dessa forma, apesar de termos aqui um texto difícil, creio que conseguimos levantar uma interpretação mais harmoniosa com todo o contexto bíblico, que, em minha opinião, é essa última apresentada. Ou seja, Jesus Cristo, em espírito, esteve com Noé naquele tempo, proclamando a mensagem de salvação, e essa mensagem foi então rejeitada. Por isso, é sempre bom analisar com cuidado esse texto antes de sair por aí dizendo que Jesus Cristo foi pregar no inferno, pois me parece bastante desarmonioso com o texto de 1 Pedro afirmar que Cristo foi ser um pregador de alguma coisa lá no inferno. Conforme nós vemos, essa ideia é um tanto quanto controvérsia. Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal.